Uma menina cercada por adultos com vidas secretas desaparece. Os segredos ajudam sim a transformar as pessoas em suspeitos, mas as mentiras tornam quase impossível encontrar o verdadeiro culpado. Veja se você consegue. Oi, gente! Hoje vamos conhecer um caso vintage, uma daquelas histórias que atravessaram o tempo e é ainda hoje muito conhecida, assim como o nosso cenário de hoje. Roma, mais especificamente Primavalle, um bairro que fica a 9 quilômetros do centro da capital. Primavalle surgiu na década de 40 para acomodar a massa de população que no final da Segunda Guerra Mundial não podia mais pagar para estar na parte central da cidade. E honestamente não era mais muito benquista ali. Uma antiga propriedade rural se tornou então uma zona popular residencial na periferia de Roma. Ou ao menos essa era a intenção. Mas o local cresceu rápido demais, não tinha infraestrutura adequada para acomodar a quantidade de gente e acabou abrigando não apenas quem não podia mais se sustentar na cidade, mas também quem tinha motivos para fugir dali. Então Primavalle nasceu e cresceu com o estigma de parte pobre da cidade, criminal até, muito longe do centro da cidade e sem nenhum atrativo. E é ali que cresce Annarella, que tinha 12 anos na época dos fatos que eu estou para apresentar para vocês hoje. Annarella Bratti nasceu em Roma em 1938, filha de Marta Fiocchi Nicolai e Riziero Bratti. A mãe pertencia à pequena burguesia romana. Ela era filha de um funcionário do Vaticano e neta de um militar. Ou seja, ela não era de uma família rica nem aristocrática, mas girava em torno. Marta tinha duas irmãs que eram freiras e que moravam num convento no centro de Roma. Já ela estava sendo preparada para fazer um bom casamento, que significa entrar para uma família com mais dinheiro e mais influência do que a sua através do matrimônio. Mas ela acabou escolhendo outro tipo de bom matrimônio, aquele por amor. Marta se apaixonou por Riziero Bratti, um operário sem um centavo no bolso que trabalhava para a Ópera de Roma construindo cenários. E juntos o casal tem 4 filhos. Na época dos fatos, Mariano está com 17 anos, o mais velho, depois tem Annarella com 12, como nós vimos, e outros 2 pequenininhos, de 4 e 5 anos de idade. Mas Marta e Riziero não estão mais juntos. Em 1950, eles já estão separados há quase um ano, o que tinha feito com que a família passasse de pobreza para quase miséria extrema. Tanto que Marta se viu obrigada a deixar os 2 filhos menores em uma escola interna religiosa, que na verdade tinha esse nome, esse título, mas não era bem isso, estava funcionando mais como um orfanato, já que muitas crianças ali tinham se tornado órfãs ou tinham sido abandonadas, porque os pais não podiam mais pagar. Esses locais estavam lotados depois da guerra, e mesmo Marta só conseguiu colocar os 2 filhos ali por intermédio de uma das suas irmãs freiras. Ela se viu obrigada a fazer isso porque o dinheiro que ela recebia do marido cada mês era muito pouco. Não era suficiente para o básico, não era suficiente para comer. E como nós vamos ver, abrir mão dos 2 filhos pequenos não vai ser a última medida extrema que Marta vai ter que tomar por causa da necessidade. E essa é a situação da família Bratti, no dia 18 de fevereiro de 1950. É um sábado à noite de carnaval, extremamente frio, nada mais distante da realidade carnavalesca brasileira. Mas com um pouquinho de imaginação, vamos continuar. Como podemos imaginar, no bairro de Primavalle não existem muitas distrações, então nenhuma oportunidade pode ser desperdiçada. Por isso que mesmo com a temperatura quase negativa, as pessoas saíram de casa para festejar. A maioria estava reunida na praça do bairro, conhecida como Largo Federico Borromeo. A Annarella também sai, mas não para brincar, porque infelizmente em casa não tem mais nada para comer. A mãe até tentou fazer um pouco de brócolis, mas sal e óleo não tinha mais, e nem carvão para acender o fogo e cozinhá-lo. Aliás, nem para aquecer o apartamento. Então Marta envia a filha para comprar fiado, 20 liras de carvão, e depois para passar na casa de uns amigos da família para pedir um pouco de sal e óleo. Annarella deixa o apartamento por volta das 7h30 da noite e deveria levar mais ou menos uma meia hora para fazer tudo e voltar. Mas às 9h30, 2 horas depois, sem nenhum sinal da filha, Marta sai do apartamento para procurá-la pelo bairro. O vendedor de carvão diz que deu para a menina as 20 liras de carvão, mas isso tinha sido já há quase 2 horas atrás. Assim como os amigos da família, que disseram que não tinham óleo, mas tinham dado um pouco de banha enrolado num jornal para ela, mas também já há bastante tempo. E 1 hora depois de ter saído, às 10h30 da noite, Marta retorna à Rua Lita, onde ficava sua casa. Na entrada do prédio, ela encontra 2 de suas vizinhas, que tinham também passado a última hora procurando por Annarella ali na vizinhança. E para elas, Marta se limita a dizer: Annarella não foi encontrada.
e se dirige para o seu apartamento. E esse se tornará já um detalhe interessante, porque enquanto Marta sempre repetiu que tinha chegado em casa por volta das 10h30, seja essas duas vizinhas que outros vizinhos que também testemunharam a cena, dizem que ela chegou muito mais tarde do que isso. Porque na verdade ela não esperou a ausência da filha por 2 horas para começar a procurar, ela esperou muito mais. De qualquer maneira, no dia seguinte, no domingo de manhã, Riziero Bratti vai até a delegacia para fazer a denúncia do desaparecimento oficialmente. Mas como era de se esperar, a polícia minimiza a coisa. Diz para eles terem paciência, que a menina vai voltar por conta própria, que ela estava na idade que fugia mesmo, que ela devia ter ido atrás de um namorico. Mas com a insistência do pai, eles prometem que no dia seguinte, à segunda-feira, eles iriam até o bairro fazer algumas perguntas. E assim que eles chegam no bairro, uma das primeiras pessoas com quem eles acabam conversando só confirma as suspeitas deles. Se tratava de uma vizinha chamada Maria Cecchini, que diz que na noite do desaparecimento ela viu a Narella no ponto de ônibus. Ela chegou a se aproximar da menina e perguntou o que ela estava fazendo ali sozinha. E ela respondeu: estou esperando minha mãe que está para voltar de Roma. Como nós sabemos, uma completa mentira que não parece nem fazer sentido. Nada fazia sentido, não fazia sentido ela ter mentido sobre a mãe estar em Roma, não fazia sentido ela estar esperando o ônibus, e o lugar da praça onde ficava parada é o lado oposto para voltar para a casa dela. De qualquer forma, foram essas as únicas informações conseguidas pela polícia nesse primeiro dia de investigação. Não é nem de investigação, nesse primeiro dia de perguntas. Eles continuaram acreditando que tinha sido um afastamento voluntário, então não continuaram a fazer muito mais do que isso, mas 6 dias depois ela não tinha voltado e nenhum sinal dela tinha sido encontrado. E foi só no 7º dia do desaparecimento, sentindo já a pressão dos habitantes do bairro que estavam começando a se manifestar contra o pouco caso da polícia, que realmente foi iniciada uma investigação. Ninguém de Primavalle, ninguém que conhecia a Narella, tinha acreditado nessa hipótese de que ela talvez tivesse fugido ou ido para algum lugar por conta própria, sem dizer nada para ninguém. E querendo ajudar, todos são bastante disponíveis às perguntas da polícia, mas os depoimentos simplesmente parecem não se encaixar. Os avistamentos são muitos, mas em lugares opostos, e os horários também parecem não ser viáveis. Os policiais então fazem uma busca detalhada no bairro, dentro dos apartamentos, dentro dos prédios, numa escola que tem ali perto, num convento, vão até o convento onde moram as suas tias e até na escola onde os seus irmãos mais novos foram deixados. E não encontram nada. E agora, com pouco mais de uma semana do desaparecimento, toda Roma conhece já a história da menina de 12 anos que desapareceu e da polícia que esperou quase uma semana para começar a procurá-la. O caso acabou comovendo até um rico aristocrata de Roma que ofereceu 300.000 liras como recompensa para quem a encontrasse. E enquanto as patrulhas da polícia se concentram muito nas buscas, os investigadores dos Carabinieri começam a realmente investigar, já bem mais convencidos de que exista um crime por trás desse desaparecimento. E é com isso em mente que diversos dos moradores do bairro são investigados. E ao se depararem com a pergunta da polícia de "Vocês têm algum suspeito?", um nome surge mais de uma vez: Marta Fiocchi Nicolai, a mãe da menina. Aos olhos dos vizinhos, a única coisa que ela tinha feito era sair para procurar a filha no sábado do desaparecimento, muito depois que ela tinha saído de casa, por pouco tempo, e depois disso, nada mais. Aliás, depois disso tinha algo que ela fazia assim, se mostrava indiferente. Tanto que ela gerou diversos comentários e chamou a atenção até dos investigadores. Por isso, e com a total falta de outras pistas para seguir e sem nenhum suspeito, Marta começou a ser investigada. E nem a polícia esperava, mas tinha muito a ser descoberto. Para começar, o fim do casamento entre ela e Riziero não tinha sido exatamente amigável como ela queria que parecesse. Aliás, tinha sido o exato oposto disso. O marido tinha deixado a esposa depois de descobrir que ela tinha uma relação com um vizinho. Mas Riziero, assim que descobre, não simplesmente vai embora. Ele deixa a casa da família e vai denunciar Marta. Afinal, naquela época, o adultério ainda era um crime contra a moral pública. Se você fosse uma mulher, obviamente. Uma lei que durou ainda até 1969. E podemos só imaginar o que isso fez com a imagem de Marta. Com certeza contribuiu para que ela fosse considerada ainda mais suspeita. Então, a polícia resolve continuar a investigá-la. E eles encontram muito mais do que o marido tinha descoberto. A mãe de Narella estava fazendo favores sexuais em troca de dinheiro, já há algum tempo. E assim Marta tinha já contraído sífilis e até engravidado. Esse último inconveniente tinha sido resolvido com a ajuda de uma senhora que fazia interventos clandestinos. Mas esses segredos de Marta são suficientes
para considerar a mãe capaz de ter feito algo contra a própria filha? Provavelmente a motivação dos vizinhos fosse apenas a fofoca, mas os investigadores tinham sim algo mais concreto. A menina desapareceu poucos dias antes do julgamento de Marta por adultério e Anarela tinha sido convocada como testemunha da acusação. A polícia então achou coincidência demais. Eles vão então interrogar o irmão de Anarela, Mariano, e perguntam para ele como é que estava o clima ali na família nas vésperas desse julgamento. O jovem então conta que a mãe estava tentando convencer a Anarela a depor em favor dela, o que estava causando muitas brigas entre as duas, com Marta tendo batido violentamente em Anarela em pelo menos uma ocasião. E mesmo assim a menina continuava a declarar que diria a verdade, nada mais do que a verdade. Temos que lembrar que Rizziero não sabia de todas as atividades reprováveis que a sua mulher tinha se envolvido, mas a filha provavelmente sabia muito mais do que ele, talvez o suficiente para custar a liberdade de sua mãe. E considerando essa hipótese, os investigadores começam a procurar, principalmente entre os clientes de Marta, alguém que pudesse tê-la ajudado a fazer alguma coisa, a se livrar da filha. Mas essa não era a única pista que estava sendo seguida. A madre superiora do convento das irmãs Orsolini, que ficava a pouco mais de 1 quilômetro de onde habitava Anarela, ouviu na noite do desaparecimento um grito pedindo ajuda, que parecia ser de uma jovem menina. A madre e algumas outras freiras chegaram a ir até a rua para verificar, mas como não encontraram nada, acabaram pensando que se tratasse de uma brincadeira. Levando em conta esse depoimento da religiosa e também o fato de não se tratar do bairro mais seguro do mundo, a polícia tinha sim que continuar a seguir também a pista de um ataque casual, de Anarela ter sido vítima só porque ela estava sozinha, só porque ela era uma menina, só porque ela era uma criança. Mas nenhuma dessas linhas de investigação, de qualquer maneira, teve tempo de avançar. Porque no dia 3 de março de 1950, mais ou menos 2 semanas depois do seu desaparecimento, Anarela é encontrada, não muito distante de sua casa, numa região de campo aberto, dentro de um poço, e já sem vida. E é aí que as suspeitas pendem ainda mais, porque a fazer essa descoberta tinha sido o avô paterno de Anarela, que naquele dia acordou bem cedo, dizendo que a neta tinha revelado para ele em sonho onde encontrá-la. Ele conta que a menina tinha mostrado para ele a região onde ir, um local chamado Localidade La Nebbia. E chegando ali, ele começou a andar um pouco sem rumo, até ser atraído por um cheiro quase insuportável de putrefação. E foi seguindo esse fedor que ele chegou até um poço de 18 metros, a destinação final de Anarela. E as particularidades desse caso não param por aqui. No mesmo dia que o corpo foi encontrado, algo mais foi descoberto. Mariano, o irmão de Anarela, mesmo com dificuldades de locomoção, afinal uma de suas pernas tinha sido amputada, ele sai aquele dia de casa para se encontrar com alguns amigos. Quando algo, por puro acaso, chama sua atenção numa valeta. É uma sacolinha, a sacolinha de compras de sua irmã, ainda com pedaços de carvão dentro e uma calcinha suja de barro. A esse ponto, as suspeitas de que a família Bratti estivesse de alguma maneira envolvida no crime chega às estrelas. A opinião pública acredita já ter resolvido o caso, enquanto a polícia debate sobre o fato de se o avô da menina tinha realmente alguma coisa a ver ou estava encobrindo ou sabia de alguma coisa, se realmente não tinha sido obra do sobrenatural. Para que ir pessoalmente fazer a descoberta do corpo? Para que não deixar que outra pessoa, acaso, fizesse isso? Bom, os vizinhos acreditam ter resposta também para essa pergunta, porque o avô da menina, antes mesmo de ir até as autoridades após se descobrir o cadáver da neta, foi até o tal aristocrata que eu mencionei antes, para receber a sua recompensa. Afinal, encontrar o corpo é encontrar a Anarela. E as 300 mil liras que ele recebeu por isso, ele investiu na compra de um apartamento no centro de Roma. Karma, segundo as línguas compridas, já que o negócio era uma fraude e o avô Bratti perdeu tudo e terminou a sua vida completamente falido. Mas vamos voltar ao que realmente interessa. Assim que a pequena Anarela foi tirada daquele poço, ficaram imediatamente visíveis diversas feridas concentradas no rosto, cabeça e nas mãos. Ela estava sem a sua saia e sem a sua calcinha também, que foi confirmada ser aquela que o seu irmão tinha encontrado junto com o carvão. Mas apesar disso, a autópsia não revelou nenhum tipo de violência íntima. Mas essa foi a boa notícia, digamos assim, porque o médico legista também estabeleceu que quando Anarela caiu naquele poço, ela ainda estava com vida.
A área onde se encontrava o poço também foi devidamente vasculhada e a arma do crime foi facilmente encontrada. Não estava longe dali nem escondida, estava simplesmente jogada no chão. Se tratava de um pedaço de madeira que tinha sido arrancado de uma cerca, foi até encontrada a tal cerca. Ele tinha sido arrancado naquele dia, no dia do ataque, e tinha sido usado para golpear violentamente, principalmente a cabeça da menina. Mas para a polícia, o principal indício oferecido pela cena do crime era exatamente a sua localização. Era um local isolado, sem nenhum motivo para ser visitado, que não levava para lugar nenhum, não era passagem. Ou seja, traduzindo, era conhecido só pelos moradores de Prima Vale. E levando em consideração também que em comunidades assim fechadas, a presença de uma pessoa de fora costuma chamar bastante atenção, os policiais começam a acreditar que se tratava realmente de uma pessoa do local a ter cometido o crime. E por falar nos habitantes de Prima Vale, na ocasião do enterro de Annarella, foi criada uma comoção geral no bairro sem nenhum precedente. Uma verdadeira multidão acompanhou o cortejo de uma carroça puxada por cavalos que tinha dentro o pequeno caixão branco. E, obviamente, as manifestações não se limitavam a homenagear a menina. A opinião pública cada vez mais pressionava a polícia para que encontrasse um culpado. E essa pressão se transformou até em pânico, porque diversas teorias começavam a surgir. E começou a se falar que talvez o culpado fosse o famigerado monstro de Roma, que era um serial killer que agiu na capital entre os anos de 1924 e 1927, que tinha como alvo exatamente crianças. Essas eram abusadas e depois eliminadas. Um fotógrafo romano chamado Gino Girolimoni tinha sido acusado, condenado e preso por esses crimes. Mas na época do ataque a Annarella, ele já tinha sido absolvido e o verdadeiro culpado nunca tinha sido encontrado. O que acreditava-se era que a pessoa responsável tinha simplesmente se afastado e ido cometer esses crimes em outro lugar, mas não precisava muito para que as pessoas acreditassem que ele tinha voltado para casa. E que lugar melhor para continuar atacando que a periferia. Só que na verdade não existia nenhuma evidência que ligasse realmente, praticamente, os crimes do monstro de Roma com o crime em Prima Vale. E essa acabou sendo só mais uma das teorias que surgiam e desapareciam com o tempo à medida que o caso ia se espalhando. Toda a Itália já falava do que tinha acontecido com a menina de Prima Vale e a história já tinha chegado até na França. Isso porque esse crime não estava mais sendo discutido apenas em nível criminal, mas também social e político. Na década de 50 estava cada vez mais sendo criticada a criação das periferias, que imediatamente no pós-guerra parecia inevitável para abrigar a população, que parecia não ter mais lugar dentro das cidades, mas que em toda a Europa estavam se transformando em abrigo para delinquentes. E assim a pressão sobre os investigadores só aumenta. E eles se veem obrigados a seguir a única pista que parece viável, a da mãe de Annarella, que já tinha sido interrogada inúmeras vezes, mas eles insistiam, inclusive no dia do funeral, na sala onde estava sendo velada a menina, numa espécie de tentativa de extrair uma confissão de Marta no momento de fragilidade. Marta então acaba sendo levada para a delegacia para continuar o interrogatório, mas o seu estado físico e emocional é tão precário que o médico do local interrompe o depoimento. Além da situação ser extremamente dramática para uma mãe, ela estava ainda sendo acusada e ela tinha numerosos problemas cardíacos em decorrência da sífilis. E mesmo assim, Marta continuou a repetir taxativamente que não tinha nada a ver com o desaparecimento nem a morte de sua filha. Paralelamente, outras pessoas da região também estavam sendo ouvidas já pela segunda vez, porque com ou sem a participação da mãe, da família da menina, a polícia ainda acreditava que o responsável estava em Prima Vale. E foi nessa segunda ondada de depoimentos que alguém se lembrou de uma coisa. Dizem ter visto, na noite do desaparecimento, Annarella na praça pública com um saquinho de castanha na mão. E ela não estava sozinha. Annarella estava com um morador de Prima Vale. E a polícia não podia estar mais interessada nesse momento. O homem se chamava Leonel Egidi e morava exatamente no mesmo prédio que Annarella. Ali no subsolo do edifício, ele morava com a sua esposa e duas irmãs dela. E era alguém que definitivamente dava o que falar na comunidade. Ele não era muito bem visto. Basta dizer que ele tinha tido um filho com uma das cunhadas que viviam com ele. Bom, Leonel não vivia ali há muito tempo. Ele se sustentava fazendo alguns pequenos trabalhos e jardinagem também para a prefeitura de Roma.
E apesar de esses defeitos de caráter, digamos assim, que levavam ele a ter uma péssima reputação com os vizinhos, de cara a polícia não via nada de extremamente suspeito. Mas o próximo passo nas investigações, de qualquer maneira, é ouvir o que ele tinha a dizer. E Leonel, sem dificuldades, admite que naquela noite encontrou sim a Anarela na Praça Borromeu. Ali ele mesmo tinha comprado de um vendedor ambulante as castanhas para a menina. Depois disso, eles juntos seguiram para o prédio onde eles moravam, na rua Lite. Na entrada eles se separam então, e cada um vai para o seu apartamento. Leonel então conclui dizendo que dormiu assim que chegou em casa e ficou sabendo do desaparecimento somente na manhã seguinte. O homem parece convincente, muito tranquilo na frente da polícia, e nesse momento a única coisa contra ele, no caso de Anarela, parece ser o fato que ele foi a última pessoa a ter visto a menina com vida. E muito provavelmente a polícia teria até deixado para trás essa pista, mas a pressão para encontrar o responsável nesse caso não pode ser menosprezada. E os investigadores decidem então escavar mais a fundo o passado de Leonel, o que rende a ele o lugar inquestionável de primeiro suspeito. Porque aparentemente ele era uma daquelas pessoas que se transferiram para Prima Vale não apenas por motivos econômicos, mas para deixar alguma coisa para trás. E no caso dele, o que ele queria deixar para trás é o fato de que, apesar de nunca ter sido formalmente denunciado, inúmeras meninas, bastante jovens, reclamaram das suas excessivas atenções na região onde ele vivia antes. O testemunho mais interessante encontrado foi de um homem que disse que quando Leonel foi embora, ele estava para expor denúncia contra ele por causa de várias propostas indecentes e obscenas que ele tinha feito à sua filha de 12 anos em troca de dinheiro. E depois desses depoimentos, a polícia acreditou que era hora de prendê-lo. E nos 7 dias que se seguiram à sua prisão, ele foi interrogado quase que sem interrupção, sem a presença de um advogado, numa tentativa de fazê-lo confessar pelo cansaço, o que funcionou. Leonel acabou confessando tudo. Segundo a versão dele, no dia 18 de fevereiro, ele encontrou Anarela na Praça Borromeu. Ela disse estar faminta e ele então comprou para ela um saquinho de castanhas portuguesas. Os dois, conversando, caminharam até o prédio e, chegando ali, quase na porta de entrada do edifício, Leonel disse ter sido tomado por um impulso irresistível. Já com segundas intenções em mente, Leonel então propõe para Anarela um passeio pelo campo e ela, entretida ali com as suas castanhas, aceita. Na região de Lanebe, então, o homem tenta abusar intimamente da menina, que acaba escapando. Enquanto corria atrás dela, Leonel arrancou o pedaço de madeira de uma cerca e golpeou a cabeça da menina assim que ele a encontrou. Ela desmaia imediatamente e, acreditando que ela estivesse já sem vida, o homem acaba jogando ela dentro de um poço, que foi o primeiro esconderijo que ele viu. Temos que concordar que não parece uma versão tão impossível assim do crime, mas uma que deixa muitas dúvidas. Para começar, como eu disse antes, Leonel Edidi não era assim tão bem visto em Prima Vale. Mesmo que as pessoas ali não soubessem do seu interesse excessivo por meninas, parece muito improvável que Anarela aceitasse sair com ele à noite, a sós, no meio do campo. Aliás, mesmo com uma pessoa mais confiável, um passeio assim, a campo aberto, com o frio que fazia aquela noite, não parece ser uma coisa assim tão atraente. E uma outra inconsistência na confissão, muito importante, foi encontrada quando foi feita uma segunda análise nos ferimentos da cabeça da menina. E foi determinado ali que não tinham sido causadas apenas por um bastão, mas por um bastão e por uma arma de corte. E Leonel Edidi não tinha mencionado nada sobre uma arma. Ele tinha mencionado só o bastão, que era de conhecimento público da imprensa, dos investigadores durante o interrogatório. A solução dos investigadores, então, para tratar com todas essas incongruências, foi espremer uma outra confissão de Leonel, acrescentando agora que ele tinha sim levado com ele uma faca. Mas dessa vez ele não cede. Aliás, ele retrata completamente a sua confissão e acusa a polícia de coerção. Aos jornais ele diz então que tinha apanhado com cintos na sola dos pés, que tinham enchido a boca dele de sal, que não davam comida, água e nem deixavam ele dormir. Mas apesar de todas as declarações, a frase que fica mais famosa na entrevista dele é quando ele diz: "Eu não precisava abusar dela, com 100 liras eu teria tudo o que eu quisesse, sem toda essa história." Nojento. Talvez não um assassino, mas não deixa de ser nojento. E esse seu comportamento realmente não o ajuda muito. Apesar de ter retratado toda a sua história, ele vai a julgamento. Mas não passa disso, porque a corte de Roma acaba absolvendo Leonel de toda a culpa no caso, por falta de provas. E após ser solto, Leonel torna para Prima Vale e é recebido
com uma grande festa. Afinal, não é nenhuma novidade que em locais marginalizados, muitas vezes, as pessoas odeiam as forças da lei, muito mais até do que abusadores de crianças em potencial. E àquela altura, Leonel era visto já como uma vítima. Aliás, mais do que isso, ele era visto como um verdadeiro herói, que tinha sobrevivido às mentiras e aos ataques da polícia e agora, na frente dos jornalistas, levava um belo buquê de flores ao local onde tinha sido descoberto o corpo da pequena Anarela. Mas ele era aquilo que ele era. E 2 anos depois ele é acusado por molestar uma menina de 8 anos, Anna Mattini, filha de um casal de amigos de Leonel. Enquanto as duas famílias comiam juntos numa noite num restaurante, ele, com uma desculpa qualquer, acaba se afastando com a menina e tenta abusar dela ali mesmo no local. Ana escapa e faz um escândalo. Leonel tenta até negar, mas ele acaba sendo preso. E no ano seguinte, então, em 1955, Leonel é julgado por esse crime e também é julgado pela segunda vez pelo crime contra Anarela. E essa é a primeira vez que acontece num dos casos italianos que eu estou contando, que uma pessoa é julgada pela segunda vez pelo mesmo crime. Eu fui pesquisar então e vi que não é apenas o réu que pode apelar quando a sentença não é a seu favor, o que acontece sempre. O Ministério Público, ou seja, a acusação, também tem esse direito, desde que eles mudem o título do crime, ou eles retirem um agravante que eles tinham colocado no primeiro julgamento, ou que eles mudem a pena que eles estão pedindo para aquele tipo de crime. E a acusação tentou todas essas opções por 5 longos anos, 7 anos se nós considerarmos o tempo do primeiro julgamento de Anarela. Mas Leonel acabou sendo definitivamente absolvido em 1957. Isso pelo crime contra Anarela. Já Ana, a menina de 8 aninhos que ele tentou abusar dentro de um restaurante, ela teve um pouquinho mais, uma migalha, direi, de justiça. Porque pela tentativa de abuso contra ela, Leonel recebeu uma pena de 3 anos de prisão. Curtíssima se nós considerarmos seja o crime, que a falta de controle dele. Ele estava realmente desesperado para tentar atacar a menininha dentro de um restaurante onde se encontravam a família dele e dela. E como era de se esperar, era óbvio, 2 anos depois de ser solto, ele foi acusado por um menino de 8 anos por moléstia. Com seus precedentes, ele acaba pegando dessa vez 8 anos de prisão, mas ele sai depois de cumprir nem a metade. Sua sentença simplesmente é perdoada. E Leonel Edidi termina então a sua vida isolado, sem nenhuma família, na miséria, se sustentando com alguns trocados que ele ganha cuidando de carros estacionados nas ruas de Roma. Mas e o fim de Anarela? Quem foi o responsável? Nenhuma migalha de justiça para ela. As únicas pistas realmente seguidas foram do envolvimento da mãe e de Leonel Edidi. Mas a verdade é que em nenhum desses 2 casos foram encontradas provas concretas. Tudo era circunstancial. Então as investigações simplesmente pararam e não sobrou ninguém para lutar pela pequena Anarela. Menos de 1 ano depois da morte dela, o seu irmão Mariano morre vítima de um tumor. E 4 anos depois é a vez da mãe, Marta, que não resistiu a um ataque cardíaco. A sífilis tinha acabado com a sua saúde, não apenas física. No último ano antes da sua morte, Marta não reconhecia mais quase ninguém, nem a si mesma. Mas a pequena de Prima Valle não foi esquecida. A história de Anarela Bratti foram dedicados 2 filmes, As Margens da Metrópole e um curta-metragem, Notas sobre um Crime. A ela também foi dedicada uma praça pública, bem pertinho do prédio onde ela morava. Dessa vez eu tenho que confessar que eu fiquei sem ideia. Eu não tenho desconfianças pessoais, eu não tenho teorias, nada. Para mim, literalmente, pode ser qualquer coisa. Então eu pergunto para vocês, quem foi? A família? A mãe? Leonel? Ou alguma outra hipótese completamente diferente? Como eu disse no início, tinha tanta mentira envolvida, tinha tanta gente com vida dupla, com coisa para esconder, com crimes nas costas, que tudo isso acaba prejudicando a busca pela verdade. Talvez tivesse uma outra pessoa ali, perto da família, em Prima Valle, como acreditava a polícia, mas essa pessoa, como não tinha a ficha tão suja quanto os outros, não foi vista como suspeito. E o tempo foi passando e agora só nos resta opinar, porque esse é um daqueles casos que dá para ter certeza que nunca teremos certeza. Obrigada.